Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer com vocês nesse vídeo dois exercícios envolvendo arranjo. Então, tá com dificuldade de arranjo, combinação? Vem comigo que eu vou explicar passo a passo como se faz. Beleza? Meu nome é José Carlos, sou professor de matemática. Pega o seu material de anotações e vem comigo após a vinheta! Muito bem, já chega deixando aquele like, compartilhando com seus amigos, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo novo e vamos lá para a nossa questão, que é o que nos interessa. A questão número 1, pessoal, é o seguinte, a primeira questão: quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os elementos do conjunto E igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Então, o que eu quero saber? Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os elementos de 1 a 5? Os elementos do conjunto. Então, é o seguinte. Você não sabe se isso é arranjo, se isso é combinação. Vamos pensar o seguinte. Se eu montar o número 1, 2, 3, ou seja, o número 123, o número 123 é diferente de 132, não é isso? Se os dois são diferentes, o que acontece? Isso aqui é arranjo, ou seja, não é combinação. A combinação ocorre quando 1, 2, 3 seria a mesma coisa que 1, 3, 2, tá bem? Então isso aqui é arranjo. Eu tenho o seguinte, eu tenho que formar números com 3 algarismos. Eu gosto de resolver isso aqui usando os tracinhos, as casinhas. Então eu tenho aqui dezenas, centenas, unidade. Unidade, dezenas, centenas, tá bem? Então é o seguinte, quantas possibilidades eu tenho para escolher o algarismo das centenas? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho para escolher as dezenas? Se são algarismos distintos, então o que nós vamos pensar? Se eu usei um elemento aqui, o mesmo não pode ser usado nas centenas. Então eu vou ter 4 possibilidades para as dezenas. E para as unidades, eu vou ter 3 possibilidades. Por que 3 possibilidades? Imagina um número 1, 2, 3. Eu vou usar o 1 aqui, vai sobrar 4 para usar nas dezenas. Se eu usar o 2 aqui, vai sobrar 3 para usar nas unidades, tá bem? Agora, o que nós fazemos? Nós multiplicamos esses valores. Multiplicando esses valores vai dar quanto? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Olha que legal, não precisa usar fórmula para resolver arranjo. Tá legal? Se você quiser usar fórmula, você vai fazer arranjo de quem? De 5 elementos tomados 3 a 3, porque eu quero montar números com 3 algarismos. Arranjo de 5 elementos formados 3 a 3 é o mesmo que 5 fatorial sobre quem? Sobre 5 menos 3 fatorial. E vamos resolver isso aqui. Tá bem? Lembra o porquê de 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial? Se não lembra, presta atenção aqui comigo. Arranjo de n elementos tomado P a P é a mesma coisa que n fatorial sobre quem? Sobre n menos p fatorial. Precisa usar fórmula, professor? Não. A maioria das vezes não. Você usa quando você já está mais habituado com o exercício e tal. No mais é resolver o sistema que eu fiz lá em cima. Então, resolvendo esse esquema aqui, do arranjo usando a fórmula, arranjo de 5, 3 a 3, vai dar quanto? 5, 3 a 3 vai dar 5 fatorial. O que nós vamos fazer? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá bem? 5 menos 3 dá 2 fatorial. 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1. Tá bem? Eu fiz isso aqui, ó. 5 menos 3 dá 2. 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos simplificar o 2 vezes 1 com 2 vezes 1. Vai sobrar 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. É igual a 60, que é o mesmo valor que nós obtivemos lá em cima. Tá legal? Vamos lá para o exercício número 2. O segundo exercício. Uma empresa... Pessoal, se está gostando, deixa aquele like aí para ajudar o canal. Vai ser muito bom para eu poder trazer novos conteúdos aqui para vocês. Tá, beleza?
Então é o seguinte, uma empresa possui 16 funcionários administrativos. Então ela tem 16 funcionários administrativos, entre os quais serão escolhidos 3, apenas 3, que disputarão para os cargos de diretor, vice-diretor e tesoureiro. Olha só que legal, diretor, vice-diretor e tesoureiro. De quantas maneiras pode ser feita a escolha? Então a primeira coisa que nós vamos pensar aqui é o seguinte, eu vou fazer agora com casinhas, tá bem? Diretor, vice-diretor e o tesoureiro, tá bem? Então o que nós vamos pensar aqui? Vamos pensar o seguinte, aqui vai ser o diretor, aqui vai ser o vice-diretor e aqui vai ser o tesoureiro, tá bem? Então é o seguinte, vamos pensar o seguinte, quando você for escolher o diretor, para você escolher o cargo de diretor, quantas possibilidades você tem para escolher o cargo de diretor? Você tem exatamente o quê? 16 possibilidades, concorda? Você pode escolher entre uma pessoa entre 16 pessoas para ser o diretor. E no caso do vice-diretor? No caso do vice-diretor, vamos pensar aqui comigo. Quantas maneiras eu posso escolher? Se você já escolheu um diretor, para você escolher o vice-diretor, você só vai ter 15 maneiras, 15 modos de escolher. Você só vai ter 15 pessoas para você tirar uma. Tá legal? E no caso do tesoureiro, o que vai acontecer? Para escolher um tesoureiro, você vai ter que fazer o quê? Pensar que você já escolheu 2 pessoas. Então você só pode escolher mais uma. Você vai escolher mais uma pessoa em quantas pessoas? Em 14 pessoas. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar 16 vezes 15 vezes 14. 16 vezes 15 vezes 14 dá exatamente quanto? Dá exatamente 3.360. Tá legal? Ou seja, você pode escolher de 3.360 maneiras. Ah, professor, não entendi. Por que isso aí não é combinação? Geralmente comissões são combinações. Por que não é combinação? Não é combinação pelo seguinte. Vamos pensar que eu tenho Antônio, Maria e Joana. Tá bem? Antônio, Maria e Joana. Se nós fizermos intercalando isso aqui, fizer a permutação desses elementos, vamos supor que eu vou colocar Antônio, Joana e Maria. São comissões diferentes, concorda comigo? Se são comissões diferentes, então é arranjo, não é combinação. Se você não tivesse os cargos de diretor, vice-diretor e tesoureiro, com certeza você teria uma combinação que será assunto dos próximos vídeos aí. Tá beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. A nossa resposta aqui, esqueci de marcar, é a letra B. No anterior também esqueci de marcar, a gente vai na empolgação, né? 60 é a letra A. Tá beleza? Muito bem, pessoal. Espero que tenham gostado. Aquele abraço e até o próximo!